pessoal, boa noite. Queria comentar sobre essa série do Netflix chamado Messias, que eu assisti aí os episódios, são 10 episódios dessa primeira temporada, e que me chamou muita atenção mesmo, porque ele apresenta um personagem como o Messias, que ele começa a ganhar uma popularidade, faz alguns milagres, etc e tal, tem seguidores islâmicos e de repente a coisa vai tomando uma proporção meio global, ele vai parar até nos Estados Unidos e até o presidente dos Estados Unidos se envolve aí no tema. Tem um monte de cristão evangélico que entra na barca desse Messias aí, começa a acreditar que ele de fato é o Messias. E a trama toda é muito legal, não vou dar spoiler aqui, não é a minha intenção, mas a minha intenção seria contar um pouquinho para vocês o que saltou aos meus olhos e o que eu não vi ninguém ainda comentando nesses vídeos. Busquei até informação para conhecer um pouquinho mais a série, o que está por trás. Vi um monte de críticas do ponto de vista cinematográfico, da trama, dos aspectos psicológicos da trama e tudo mais, mas não vi ninguém falar sobre o pano de fundo ou o estudo que provavelmente esse produtor ou roteirista teve que ter, um estudo de teologia islâmica e escatologia islâmica para poder fazer essa minissérie. E é sobre isso que eu queria só levantar algumas curiosidades. Né? Então, esse personagem aí que é o Messias, ele tem um nome, um título de Al-Masih. Al-Masih significa o Messias em árabe, tá? E ele ali, no desenrolar lá da história, ele é um cara que vem do Irã, que é muito curioso, inclusive quando você estuda a escatologia islâmica. Mas, o que me chama a atenção? Esse cara, se você assistir a minissérie, e se você estudou um pouquinho de teologia ou escatologia islâmica, você vai chegar a essas observações. O cara lá do filme, o roteirista, apresenta esse personagem Al-Masih, que se eu fizer eu vou apresentar o que diz a escatologia islâmica e depois eu vou falar o que diz a escatologia cristã sobre esses mesmos personagens. Na série, por enquanto, só aparece o Al-Masih, que na teologia islâmica tem um nome chamado de Isa bin Miriam, que é Jesus, filho de Maria. Por incrível que pareça, você pode até não acreditar nisso, os islâmicos aguardam no fim dos tempos o retorno de Jesus, chegando ali em Damasco, e esse Jesus islâmico que vai voltar no fim dos tempos, ele serve como um profeta que vai apontar para o verdadeiro Messias, no caso islâmico, chamado de Imam al-Mahdi. Então, Jesus vem e ele faz sinais e maravilhas, mas ele não é o Messias, por exemplo. Ele é um profeta que aponta esse Messias verdadeiro, que é o Imam al-Mahdi. E na escatologia islâmica tem um terceiro personagem que também ainda não apareceu na série, não sei nem se vai aparecer, que chama Al-Dajjal. Al-Dajjal é o anticristo para o islâmico. Quando você vai ver na escatologia islâmica e você é cristão, você vai falar assim, poxa, a escatologia islâmica é a escatologia cristã ao contrário. Ou seja, o Al-Dajjal, que para eles é o anticristo, é o Messias para a gente. O Isa bin Miriam, que para eles é um profeta, Jesus, para a escatologia cristã é o falso profeta. E o Messias islâmico, que é o Imam al-Mahdi, na teologia cristã ele é o anticristo. Então é muito doido isso daí. E com certeza o cara que fez o roteiro do filme, pelo menos até o momento, aponta de que no mínimo pesquisou um pouco sobre esse personagem chamado Isa bin Miriam, que é o Al-Masih, para os nossos islâmicos aí no mundo. Tá? Então, bem interessante a série, vale a pena assistir, vale a pena ver como o mundo globalista hoje, global, com a tecnologia, pode gerar um personagem tão rapidamente. E nesse ponto, a série é muito bacana, ela mostra isso daí. E por último, para fechar aqui o nosso tema, quem quiser entender mais sobre o tema de escatologia islâmica, eu recomendo dois livros. Um deles é do Walid Shoebat e do Joel Richardson, chamada God's War on Terror,
que é A Guerra de Deus contra o Terror, e um outro livro que esse é um pouco menor e acho que é mais fácil a leitura e de entender, que é o Islamic Antichrist, que é do Joel Richardson, que é um pouquinho menor, mas é bem fácil aí de acompanhar a leitura. Então, estude aí um pouquinho de escatologia islâmica, se você tiver a curiosidade e a oportunidade, e assista. Para quem não desligou o Netflix aí por causa do Porta dos Fundos, eu espero que esses caras paguem de outra maneira, não sou contra censura, respeito quem pensa diferente, acho eles uns babacões e não sabem quem estão cutucando, e o problema é deles, deixa eles pra lá. Pra mim tinha que ignorar essa turma. Mas, se você não desligou o Netflix, fica aí a dica de Messias. Mas sempre você como cristão de olho e curioso, vai estudar lá um pouquinho sobre escatologia islâmica, que você vai perceber do que se trata essa série. Mas vale a pena assistir. Gostei aí dessa primeira temporada, vamos aguardar a segunda. Valeu, boa noite.